O Congresso Nacional vai instalar amanhã a CPI mista para investigar os negócios de Carlinhos Cachoeira. Hoje, o contraventor foi transferido do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para Brasília. A transferência de Carlinhos Cachoeira, autorizada pela Justiça, começou de madrugada. Ele seguiu até Brasília em avião comercial e foi levado ao presídio da Papuda. O argumento da defesa, acatado pela Justiça, é de que Cachoeira não cometeu crime hediondo, requisito para ser mantido em penitenciária de segurança máxima, como é o caso de Mossoró. As mesas do Senado e da Câmara criam amanhã a CPI mista para investigar o suposto esquema montado por Carlinhos Cachoeira, com a participação de políticos, empresários e dirigentes de órgãos públicos. Gravações da Polícia Federal envolvem nas denúncias de corrupção a construtora Delta, o senador Demóstenes Torres e os governos do Distrito Federal e de Goiás. Os envolvidos negam as fraudes. O conjunto de favelas do Alemão, no Rio, ganha as 2 primeiras unidades de polícia pacificadora da região, na Fazendinha e Nova Brasília. De acordo com a Secretaria de Segurança, 660 novos policiais vão atender aos 40 mil moradores das 2 comunidades. O Ministério da Saúde anuncia o investimento de 505 milhões de reais nos próximos 5 anos no tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. O governo também vai estimular a produção nacional de medicamentos para o combate à doença. Agora, Senes, existe uma máxima em Brasília que diz que CPI você sempre sabe como é que ela começa e nunca sabe como ela termina. Por isso, os governos tentam sempre evitá-las. Nesse caso, o governo trabalhou pela instalação da CPI. Por que, afinal de contas, na sua opinião? Olha, eu tenho dificuldade de entender. Juridicamente dá para entender o crime, as relações, etc. Agora, politicamente, entender como que foi a negociação dessa CPI, eu diria que está difícil. Agora, talvez uma hipótese seja no sentido de que o governo demorou para reagir com relação à CPI, foi inclusive na troca de liderança, etc. E quando ele se reorganizou do ponto de vista político no Congresso, a CPI já estava, de alguma maneira, quase aprovada, estava semi-aprovada. Talvez o custo do governo de vetá-la começou a ficar um pouco alto demais. Aí a segunda melhor opção, ou seja, sendo que a primeira já estava inviável, era talvez tentar abreviar o máximo possível, controlar, colocar a CPI sob algum controle. Porque, de fato, ela tem um fazer potencial... Fazer relatoria à presidência por com exemplo, a base aliada. Exatamente, forçar nisso e não em bloquear a CPI. E talvez, porque o potencial dessa CPI de... Como você mencionou, de não saber como ela acaba, mesmo porque ela está envolvendo políticos de vários partidos, inclusive do PT, é enorme. Então, de fato, é um quebra-cabeça político difícil de entender. Saldiva, você acha que Carlinhos Cachoeira está mais confortável no presídio de Brasília? Eu acho que ele deve estar, ele tem mais companhia, né? O Banco Central reduziu a taxa Selic de 9,75% para 9% ao ano. E os 2 maiores bancos privados do país, o Bradesco e o Itaú Unibanco, anunciaram hoje a redução dos juros de várias linhas de crédito para pessoas físicas e empresas. Entre as taxas reduzidas estão as do cheque especial, financiamento de veículos e crédito consignado. As mudanças seguem o que já foi feito pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, HSBC e Santander. A inadimplência no Brasil é motivo de preocupação no relatório financeiro anual divulgado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. O relatório de estabilidade financeira global do FMI alertou sobre o aumento da inadimplência e da expansão do crédito. O documento destaca o rápido crescimento do crédito no Brasil nos últimos anos, especialmente através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que capitalizou as empresas e suavizou o impacto da crise econômica no país. Mas lembrou que essa política tem como consequência a inadimplência, quando há atraso acima de 3 meses no pagamento de dívidas. De acordo com os dados do Banco Central do Brasil, este ano, só para pessoas físicas, estão disponíveis 749 bilhões de reais, alta de 10% em relação ao ano passado. A inadimplência está em 5,49% dos tomadores de crédito.
Bom, nós não somos mais os campeões mundiais dos juros altos, porém, o governo tenta aí, na cessão do crédito, manter a sua política monetária como uma maneira de incentivar o consumo e, assim, incentivar o crescimento do país. É uma estratégia segura, na sua opinião, Sênis? Olha, eu acho que tem questões aí que estão crescendo em termos de uma certa desconfiança de alguns analistas sobre a sustentabilidade dessa estratégia, que diz respeito. Acho que essas medidas de hoje aí mostram um pouco isso. A ideia de uma alocação de recursos numa economia em crescimento, ela tem que ser, né, como toda teoria econômica mostra, basicamente a alocação desses recursos para produção, para investimento. É isso que sustenta um crescimento de maneira saudável, vamos chamar. O que a gente está vendo aí, inclusive nessas medidas, é que o sistema financeiro brasileiro, privado, ele está, primeiro, muito pouco voltado a crédito. E quando ele está voltado a crédito, ele está voltado a crédito para consumo, como que a gente viu aí, consumo de automóveis, etc., mesmo o crédito consignado, que tem uma implicação em consumo, ele está muito pouco voltado a crédito produtivo, a questão de investimento. E aí, o que acontece? Quem faz investimento acaba sendo bancos públicos, principalmente o BNDES. Agora, essa equação não fecha no longo prazo. Essa é uma equação que no curto prazo, uma situação emergencial, você pode usar, vamos dizer, como uma solução temporária. Agora, o que está acontecendo nesse governo é insistir, desde o meio de 2005 para frente, nesse mesmo modelo. Isso está chegando num limite, tá certo? A questão, como ela é estrutural, como já disse o Delfino Neto, se o problema é estrutural, a solução tem que ser estrutural. Não pode ter uma solução conjuntural para um problema que é estrutural. O sistema financeiro no Brasil está ainda devendo uma agenda que é uma conversão mínima à parceria produtiva, coisa que a gente não viu ainda hoje. Paul Krugman, que é o Prêmio Nobel da Paz, hoje num seminário... De Economia. Perdão, Prêmio Nobel de Economia, num seminário sobre o assunto hoje em São Paulo, ao lado do Delfino Neto que você citou, disse que o Brasil hoje, graças a esse consumo elevado, se tornou o queridinho dos investimentos estrangeiros, mas ele fez um alerta dizendo que Grécia, Portugal e Espanha já foram queridinhos do mercado financeiro e essa história não acabou bem, né? Existem medidas que precisam ser tomadas nesse sentido. Crescer em cima de consumo gera algumas das distorções que nós estamos vendo. Por exemplo, a base produtiva que você atrai para, por exemplo, o país, ou o esforço produtivo acaba sendo deslocado para alguns tipos de atividades que não são aquelas que, vamos dizer, chamadas áreas estratégicas. Ela foca, por exemplo, na indústria de consumo, de baixa intensidade tecnológica, e isso não é, no longo prazo, vamos dizer, um modelo de desenvolvimento que o Brasil tem buscado. Ainda nesta edição, a terceira reportagem da série Comissão da Verdade. E a seguir, mulher sobe no carro do presidente do Irã para pedir comida.